Boa tarde, galerinha do nono ano, galerinha esperta e estudiosa. Já organizem o local que vocês estudam todos os dias e também os materiais para mais uma aula de história. Enquanto vocês se organizam, nós iremos cumprimentar os professores guerreiros e parceiros que desde cedo estão, no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Hoje, nessa aula de história, nessa tarde um pouco frio, mas ensolarada, nós teremos a participação no chatinho com vocês da professora de História do Ensino Médio, professora Luíse Coutinho. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, estudantes do nono ano, professores que estão sempre prestigiando o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Hoje a gente vai continuar o assunto da Primeira Guerra Mundial, né, Pro? Isso, nós iremos continuar esse assunto quentíssimo da aula de História. E o chat já está subindo, os professores já estão aqui colocando o nome das escolas e os estudantes já estão ansiosos para participar da interação de hoje. Boa tarde, os profs que estão aqui já colaborando com essa aula de História. Legal, vamos então colocar na tela o tema da aula de hoje. Nós já falamos, Primeira Guerra Mundial, a segunda parte. A habilidade do currículo paulista será identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Os objetivos serão analisar o desenvolvimento da guerra e as principais estratégias desenvolvidas pelos países envolvidos e compreender o uso da tecnologia industrial na criação de uma estrutura bélica para a guerra. Pesado, né, galerinha? Falar em guerra sempre é pesado, mas vocês são do nono ano e já estão nessa passagem para o ensino médio, essa transição para o ensino médio. Quando chegar no terceiro vai ficar mais pesado ainda. Vamos então agora para a questão problema. Na tela. Como que você definiria a palavra estratégia? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe!
Voltamos, muitas interações, professor Carlos, parabéns a todos que interagiram aqui no nosso chat. Alguns professores trouxeram as seguintes ideias dos estudantes. O José Maurício falou que estratégia é uma forma de traçar uma meta ou um projeto, né? A professora Vanise disse que é um caminho para se alcançar um objetivo. A Proiara, o Projarbas, a professora acho que é Gessilda, todos eles falaram a questão de plano, planejamento, e o estudante Arthur disse que estratégia é uma forma de planejar uma ação. E nesse caminho do planejamento, os estudantes da Escola Estadual Dalva Vieira, lá de Olímpia, também falaram algo nesse sentido, é o planejar para obter o sucesso. Legal, olha só, estratégia é planejamento. Agora, é claro que dentro de um planejamento estratégico, você tem metas, tem objetivos, você precisa revisar o plano e fazer análise de risco. Olha só quantas habilidades a criação de um plano exige. E, professora Luíse, dedinhos no teclado já virou a marca das aulas de história do fundamental, não é verdade? Já, eu estou levando para o médio também. Eu já levei esse bordão para mim, pro. Olha que legal. Então, olha só, dedinho no teclado. Galerinha, faz aí os memes do dedinho no teclado da aula de história do professor Carlos Neri. Coloca aí no Instagram, nas redes sociais, no Instagram do CMSP. Vamos ver aí qual vai ser o meme mais engraçado sobre dedinhos no teclado, ok? Eu conto com vocês e essa galera é inteligente. Legal, galera, vamos lá. Nessa câmera aqui, nós vamos agora para a lousa. Leia o texto. As trincheiras foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial como estratégia de avanço para a conquista de territórios e, sobretudo, para a proteção dos soldados. Os soldados cavavam as trincheiras e ali permaneciam por dias ou meses, submetidos a condições precárias e impiedosos ataques. No interior de uma trincheira, as condições de vida eram extremamente precárias, sem água e com racionamento de alimentos. Os mortos permaneciam ali, entre os vivos, pois não havia condições de realização de um funeral digno para esses combatentes. Devido às terríveis condições da guerra, os soldados eram acometidos por inúmeras doenças e os que sobreviviam permaneciam durante toda a sua vida com a imagem da guerra na sua mente. Olha só, galerinha, como esse texto é bem realístico. Professora Luíse, nós sempre falamos, né, e nós assistimos sempre documentário ou filmes, a questão dos traumas do pós-guerra. Esses traumas, muitas vezes, fazem com que as pessoas tenham pesadelo a vida inteira com a guerra. Exatamente. A Primeira Guerra Mundial, ela é tão forte no imaginário das pessoas, né? Foi tão forte no imaginário das pessoas ali da geração que viveu na primeira metade do século XX, que muitas tinham aquela impressão de que até a Primeira Guerra foi mais violenta que a Segunda, porque, afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial, por mais violenta que seja, e foi a mais violenta de todas, ela já não era uma novidade para a humanidade, né? Então, o impacto de ter uma guerra nas proporções que foram a Primeira Guerra Mundial, com a questão das trincheiras que são desumanizantes, né? Tanto o soldado aliado como o inimigo são desumanizados, até pela questão da tecnologia bélica, né? Existiam armas de grande poder de destruição que foram desenvolvidas nesse momento, como a metralhadora, por exemplo, o tanque, o lança-chamas. Então, realmente foi um vislumbre de violência, né? Um contato com a violência sem precedentes. E tivemos os traumas do pós-Primeira Guerra Mundial também, porque na Europa nunca se teve uma geração tão grande de órfãos, né? Boa parte das crianças francesas, por exemplo, se tornaram órfãs. Imagina, quase que mais da metade das crianças órfãs num país. Isso é um problema muito sério. Então, são traumas psicológicos, traumas físicos,
traumas de diversas ordens. Então, realmente, é uma questão muito séria, a gente tem que olhar para isso nesse sentido de trazer a humanidade de volta. As crianças, os adolescentes, eles ficam se perguntando, né, professor Carlos, como que é a guerra? Eles têm curiosidade de ver. Esses temas geralmente despertam a atenção deles, mas é nesse sentido que a gente tem que fazer o olhar, porque guerra é uma coisa que a gente não quer que se repita. Na escola, quando o professor trabalha os documentários, né, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, professora Luíse, documentários da época, filmados ali mesmo pelos repórteres, aqueles que estavam no fronte, muitos soldados também filmavam, né, o comando filmava as suas operações, e eles perguntam, professora Luíse, se é real, se é verdade aquilo que a gente está passando. Então, assim, graças a Deus, né, nós não temos essa percepção bem próxima da guerra, mas eu vi muitos velhinhos da Segunda Guerra Mundial, quando dão entrevista, às vezes eles ficam com o olhar paralisado no ar. Porque você volta para aquele momento, né, muito marcante. Inclusive, nesse sentido, eu vou reaproveitar uma dica que rolou aqui no chat na semana passada, professor Carlos. Eu não vou lembrar mais o nome do professor, mas se você estiver aqui hoje, fala, fui eu que dei a dica do filme 1917. É um filme interessante para os estudantes assistirem, porque ele é um filme imersivo. Então, tem viagens da câmera que vão por dentro de uma trincheira, e aí é bem impactante a gente ver o ponto de vista do soldado mesmo naquele conflito todo. É um filme muito interessante da gente assistir e traz esse realismo para o estudante. Legal, graças a Deus que a garotada ela só conhece a guerra pelo videogame, não é verdade? Vamos lá então para a tela, galerinha, vamos fazer aqui o desenho de uma trincheira, professora Luísa, olha lá. Vamos fazer aqui, trincheira de um lado, trincheira do outro. Temos aqui os alemães de vermelho, os russos de azul, e aí os soldados, eles vão formando aí as suas tropas dentro das trincheiras, ok? Eles vão aí formando as trincheiras, e aí o avanço, né, dos soldados de uma trincheira para outra, que dentro das condições daquela época, faziam com que o avanço das tropas fosse muito lento, e que a guerra ficasse ali parada nas trincheiras. Esse lugar vazio onde as tropas se encontravam era chamada de terra de ninguém. E olha, dentro desse contexto aí da segunda revolução industrial, nós vamos ter o uso do avião na guerra, os bombardeios que irão causar muita carnificina. Legal, gente? Mas é história, precisamos estudar. Vamos então agora para a próxima tela, Batalha do Marne. A primeira batalha do Rio Marne ocorreu de 5 a 12 de setembro de 1914, marcando o confronto que opôs o corpo expedicionário britânico e o exército francês contra as tropas do Império Alemão. Nessa batalha, as forças franco-britânicas fizeram a força alemã recuar, frustrando o plano Schlieffen, que consistia em manobras que pudessem introduzir os alemães na França, atravessando a neutra Bélgica, alcançando a França pelo norte. Então nós temos essa imagem das tropas franco-britânicas, aí do lado aqui francês do rio Marne. A ideia era justamente fazer com que os alemães recuassem para o outro lado do rio, garantindo então a posição francesa e britânica no território. Legal, galerinha? E aí nós vamos trabalhar com vocês aqui geopolítica. Vamos trabalhar aqui. Deixa eu ver se o professor aprendeu a usar essa lousa aqui. Vamos lá. Galerinha, aqui nós temos o mapa da geopolítica aqui da Batalha de Marne. Nós vamos pegar aqui uma coloração para nós trabalharmos aqui. O que consistia o plano Schlieffen? Aqui está a Alemanha, legal? Alemanha. O plano Schlieffen consistia numa onda de ataques alemães
pela neutra Bélgica, atravessando a neutra Bélgica até Paris. O objetivo era chegar em Paris. É como se fosse uma pinça, porque eles iam aos poucos ganhando territórios a oeste da França, tomando todo o território, e aos poucos iam cercando os exércitos franceses pela retaguarda. Legal? Ou seja, se os exércitos franceses voltassem, eles, com certeza, eles seriam, no recuo estratégico, eles seriam pegos, né? Eles iam fechar a pinça no exército francês. E aqui nós temos a linha azul, são a linha de trincheiras da França, e a linha vermelha é a linha de trincheira dos alemães. Aqui está o rio Marne. Aqui está o rio Marne. Vamos tirar aqui. Vamos lá, prof. Olha aqui, professora Luiz, o rio Marne. Ok? Então, a ideia era que os alemães fossem empurrados para o outro lado do rio. Ok? Fazendo com que a França garantisse essa passagem muito importante para o território francês. Então, nós temos aqui o plano Schlieffen, ou seja, os alemães que querem cercar os franceses pela Bélgica, e as tropas francesas de azul, formando a linha de trincheira, que vai empurrando os alemães para fora, para o outro lado do rio Marne. É claro que os alemães não conseguiram fazer essa pinça. E por que eles não conseguiram fazer essa pinça? Eles não conseguiram fazer essa pinça porque a Inglaterra acabou entrando na batalha, e entrando na batalha, eles conseguiram então bloquear aí os impérios, o Império Alemão, para que eles não concluíssem o trajeto inteiro do plano Schlieffen. E veja, os franceses, eles conseguiram sustentar a sua força, conseguiram fazer com que os alemães recuassem lá do rio Marne, mas não foi tanto pelo poder bélico dos franceses e ingleses, mas pelos erros do plano Schlieffen. Legal? Então, na Batalha do Marne, nós teremos uma vitória franco-britânica, franceses e britânicos, contra os alemães, porque eles vão conseguir empurrar os alemães para o outro lado do rio Marne. Legal? A aula aí está praticamente no fim, passa rápido. Vamos aqui trocar a tela. Vamos lá. Trabalhamos já esse mapa, vamos ver mais uma vez. Azul, trincheira francesa, vermelha, trincheira alemã. Aí, na Batalha do rio Marne, os franceses conseguem fazer com que os alemães recuem. Legal? E as batalhas da frente oriental? A Alemanha, eles achavam que eles eram grandes. Eles queriam manter uma guerra em duas frentes. A frente ocidental e a frente oriental. Então, de 26 a 30 de agosto de 1914, nós teremos a Batalha de Tannenberg, conflito entre alemães e russos, com vitória dos alemães. No dia 26 de agosto a 11 de setembro de 1914, nós teremos a Batalha da Galícia, conflito entre russos e austro-húngaros, com vitória dos russos. E aí nós vamos ver mais um mapa geopolítico aqui, para que a galerinha que gosta de jogar aí toda essa questão dos jogos de guerra, de batalhas de guerra, fica bem interessante. Olha só, de azul, a quantidade de ondas do exército russo contra os alemães. Vamos colocar aqui, pegar uma cor para que nós possamos trabalhar com vocês. Vejam só, nós temos aqui as posições do exército russo. Os russos estão aqui de azul. Teremos aqui o exército de Kennenkampf e o exército mais ao sul de Samsonov.
Na verdade, na estratégia de guerra, é como que se o exército de Samsonov estivesse à direita, estivesse à esquerda do flanco, direito do exército de Kannenkraft, ok? É assim que eles vão trabalhar, à esquerda do flanco direito, flanco esquerdo, ao norte e ao sul. E olha o objetivo dessas setas azuis aqui, galerinha. É invadir a Prússia Oriental. E aí nós vamos ter, por exemplo, alguns lugares importantes da geopolítica, lugares de parada, né, dos exércitos russos, também como dos exércitos alemães. São lugares muito interessantes em que eles podem ali fazer com que o exército se reabasteça, por exemplo. São lugares estratégicos. Agora, veja só as setinhas vermelhas. A setinha vermelha representa o Império Alemão, só que eles estão recuando, à semelhança da França, lá na batalha na Bélgica, que também recuou as suas forças, e isso foi importante para empurrar os alemães de volta na batalha do Rio Marne. Portanto, agora são os alemães que estão recuando. E aí você tem os pontos importantes de parada dos alemães, como também o lugar onde está aqui o 8º Exército de Hindenburg, ok? Veja só, esse recuo estratégico foi muito importante para a vitória da Alemanha. Nós estamos enxergando aqui, por exemplo, as linhas de trincheiras da Alemanha. Legal? Então, esse recuo foi importante para reorganizar as tropas, e aí, então, na Batalha de Tannenberg, nós vamos ter a vitória dos alemães, e, claro, nós sabemos que o exército russo era um exército meio que enfraquecido, então, eles não tinham uma força contra os alemães nesse momento na Batalha Oriental. Legal? A aula já está no fim. Batalha da Galícia. Azul, os russos. De vermelho, os austro-húngaros. Nós vamos ver as posições do exército russo e as posições do exército austro-húngaro. Nessa batalha, os russos levaram a melhor. Então, galerinha, a aula está no fim. Mas nesses mapas de geopolítica, nós podemos perceber a importância do território nas batalhas, nas guerras. A conquista de território, a ideia de se trabalhar uma estratégia de guerra, dividindo os exércitos em norte e sul, ou à esquerda ou à direita do flanco, justamente para não sofrerem um único ataque. Ou seja, todas as possibilidades de ataque e defesa são treinados em jogos militares. E aí nós temos muitos estudantes, Prof. Luiz, que querem ser militar, querem seguir a carreira militar. E por querer seguir a carreira militar, então, lá nas Forças Armadas, vocês vão começar a trabalhar também os jogos de guerra, como em todas as Forças Armadas existem, treinamento internacional, treinamento nacional, a questão do fardamento, muito importante, né? Por que a farda brasileira é verde-oliva, por que a farda norte-americana é marrom. Então, tudo isso tem um significado dentro da estrutura militar. Se liga aí no projeto de vida, vocês que querem seguir carreiras militares, legal? Voltando para a Batalha da Guerra, vamos ver aqui mais um mapa geopolítico, mas esse mapa aqui é simples, porque nós estamos observando aqui, da Bélgica ao norte até ao sul, nós vamos ver a linha de trincheira. Eu já li algumas matérias que falavam de trincheiras de 400, 500 quilômetros, ou seja, daqui até o Rio de Janeiro. E aí deve ter, aí, olhando pela grandeza do território, deve ter mais de 1.200 quilômetros aí de trincheira. Ou seja, era como os soldados se defendiam e como eles lutavam nessa época. É claro que nas próximas aulas nós trabalharemos também essa questão industrial, né, do armamento bélico da guerra, aí nessa guerra da Segunda Revolução Industrial, que foi a primeira guerra mundial.
E aí nós temos para o fim da aula a atividade para o sistema de tarefas. Não deixe de fazer a atividade e nossa aula já está chegando ao fim. Para os professores, eu vou deixar uma dica de livro muito importante. O pessoal das escolas de ensino integral que trabalham com tutoria tem um livro muito interessante chamado Tutoria Escolar, Um Caminho Possível. É um lançamento e já está à disposição nos sites e nas redes sociais que irão levar você para o site onde está o livro. Ok? Muito importante trabalhar tutoria escolar, projeto de vida para essa galerinha aí que está nessa transição para o ensino médio. Não é verdade, professora Luíse? Vamos nos despedir. Vamos nos despedir, os professores elogiando a aula. Também aproveito para agradecer a aula muito bacana que a gente teve hoje. Não esqueçam de avaliá-la ao final e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima aula.